Universo, Galáxia dos Cavalos Gêmeos. Conteúdo patrocinado. Depois que os habitantes da Terra se mudaram para a Galáxia dos Cavalos Gêmeos, eles experimentaram um período de rara paz. A Galáxia dos Cavalos Gêmeos estava muito vazia e os 150 bilhões de humanos eram os habitantes mais importantes desta galáxia. Fora isso, havia pessoas da família Ancien Maple Leaf, pessoas da família Hunter e alguns outros seres que foram aceitos pela Terra. Todos decidiram ficar na Galáxia dos Cavalos Gêmeos e se integrar com as pessoas da Terra. As pessoas do Reino do Esquecimento não prevaleciam na Galáxia dos Cavalos Gêmeos. A crise na Via Láctea foi resolvida e a raça dos Três Olhos foi exterminada em uma noite. Assim, Chuli e sua tripulação não tinham motivos para deixar a Via Láctea, então a maioria deles permaneceu lá enquanto alguns decidiram viver juntos com humanos na Galáxia dos Cavalos Gêmeos. A realidade foi muito diferente da previsão. Originalmente, a Galáxia dos Cavalos Gêmeos deveria ser composta por pessoas da Terra e do Reino do Esquecimento, mas agora, esta enorme galáxia pertencia basicamente aos humanos. Aqui, os humanos constituem a maioria da população, sem mencionar a corporação de robôs que foi estacionada aqui por An. Eles eram extremamente leais a ponto de também poderem ser chamados de humanos. Yegun viu Long Shua novamente e começou a falar sobre An e sua neta. Era impossível para ele esconder suas preocupações e preocupações. Você deve acreditar em An. Long Shua permaneceu firme ao lado de An enquanto ele confrontava Yegun e nunca conhecia alguém que fosse mais capaz do que An. Você tem que considerar isso com cuidado, não podemos dar à senhorita Veivei a felicidade que ela deseja, você também não pode, só An pode dar isso a ela. Afinal, a personalidade e os poderes especiais da senhorita Veivei são como um furacão único. Somente An pode contê-la, não há segunda pessoa que possa fazer isso. Conteúdo patrocinado. Yegun balançou a cabeça, e não é que eu não entenda a lógica, mas só porque entendo não significa que não vou me preocupar. Suas habilidades, mas eu nem sei onde ele está agora. Long Shua olhou para a imensa universidade pela vigia e sorriu, e acredito que está perto de nós. Ele é perfeito, exceto pelo fato de ter muitas responsabilidades. Pessoas do Reino do Esquecimento enviaram de volta uma mensagem dizendo que An e sua tripulação se revoltou contra a corporação e agora é procurada pela All Gods Corporation. Em uma situação como essa, não há como An voltar, porque ele tem medo de nos pesar. No entanto, acredito firmemente que mesmo que An não esteja fisicamente aqui, ele usará toda a sua inteligência para sair. Alguns olhos na Galáxia dos Cavalos Gêmeos, então sempre que precisarmos de algo, ele aparecerá imediatamente. Yegun acenou com a cabeça, e acredito que é uma sorte para a Terra ter alguém como An. Ouvi muitas histórias sobre como ele protegeu sua casa. Para ser honesto, na verdade preciso pedir um favor a você. Queria ouvir sobre seus planos para os próximos anos e dizer adeus. Quero deixar você cuidar das pessoas da minha raça. Long Shua franziu a testa ligeiramente, o plano para o futuro foi determinado há muito tempo por An. Faremos da Galáxia dos Cavalos Gêmeos nossa casa, com o corpo de robôs e quem quiser morar aqui. Não há muitos riscos nisso, mas o único risco é que, se seguirmos o plano de An, teremos que selecionar uma oportunidade para roubar esses chips lógicos selados da Aliança da Via Láctea. Conteúdo patrocinado. An disse antes, algo tão grandioso quanto a All Gods Corporation perdeu, ou em outras palavras, destruiu a tecnologia robótica. A decisão de An foi que usaríamos essa tecnologia robótica da qual todos têm tanto medo, e a usaremos com todo o nosso potencial. Para atingir o objetivo de expandir a corporação de robôs, precisamos encontrar o chip que a Aliança Via Láctea selou e usar toda a nossa inteligência para obtê-lo. Afinal, a All Gods Corporation nem mesmo tem o chip e o projeto. O lote de chips que a Aliança da Via Láctea possui é provavelmente o último lote do universo. Precisamos pegá-lo. Para ser justo, a Aliança da Via Láctea está na verdade fazendo um favor ao povo. Eles escolheram selar em vez de destruir, então isso nos dá a oportunidade de obter esses chips. De produzir robôs não inteligentes, e a diferença entre inteligentes e não inteligentes é apenas um chip. Contanto que tenhamos esse lote de chips, poderemos construir uma tropa de robôs inteligentes que nunca foi vista antes.
Yegun acenou com a cabeça, enquanto for o plano de An, eu o apoiaria sem quaisquer dúvidas. Depois que eu partir, os recursos da raça Ansim Maple Leaf estarão à sua disposição. Você pode usá-los como quiser e se quiser. Se quisermos atacar o local onde os chips estão armazenados, então daríamos 100%. De qualquer forma, estou cansado e velho. Espero que a raça Ansim Maple Leaf se torne verdadeiros irmãos e camaradas dos humanos, e nunca se separe. Long Shun disse em voz profunda, e não posso agradecer o suficiente pelo seu apoio, é só que tipo de questões importantes você tem que resolver, por que você deve ir embora? Yegun disse, vê para a mãe de Veivei, prometi a Veivei encontrar a mãe dela. Agora minha nave instalou o novo motor que entrou-se de volta, e nossa tropa foi reforçada ao mesmo nível da deusa do luar. Nunca tive uma tropa mais poderosa e rápida, então acho que esta é uma oportunidade. Quero encontrar a mãe de Veivei antes que ela volte, independentemente de quantos obstáculos eu tenha que superar. Conteúdo patrocinado. Long Shun estava curioso, mãe da senhorita Veivei? Yegun balançou a cabeça, ela era uma mulher muito misteriosa, só a conheci uma vez, mas nunca esquecerei. Naquela época, acho que ela estava enfrentando algum tipo de crise e deixou Veivei sob meus cuidados às pressas ir para uma cidade muito, muito distante. Tenho procurado por ela sem parar esses anos, já se passaram quase 20 anos, mas ainda não tenho muitas pistas ou pistas. Talvez seja porque ainda não já estive longe o suficiente. Mas agora é diferente, há um novo motor, distâncias que precisei percorrer um ano antes, só leva um mês agora. Vou continuar a ir cada vez mais longe até encontrá-la. De nós da raça Ansim Maple Leaf. Long Shun sabia que não poderia impedir Yegun, então apenas acenou com a cabeça. Se for assim, por favor, continue sem preocupações, eu cuidarei de tudo na galáxia dos Cavalos Gêmeos. Long Shun murmurou. No outro lado do universo, a Darknet, o Triângulo Amaldiçoado. An foi levado por 9527 para uma sala vazia, e então 9527 disse em voz profunda, para sobreviver no outro lado do universo, compreender e usar a lei do espaço é uma habilidade necessária. Uma habilidade de teletransporte. Esse tipo de habilidade está relacionada à teoria do espaço, por isso é meio difícil de aprender. Na realidade, não há muitas pessoas que realmente dominam as leis do espaço. Não olhe apenas para o fato de que quase todos na corporação de todos os deuses podem saltar de nível para nível, isso não significa que eles entendem as leis do espaço. Significa apenas que eles sabem como usar o motor. Conteúdo patrocinado. O controle do motor pode ser feito por qualquer pessoa com um QI normal, mas aqueles que conseguem realmente aprender as leis e compreender a teoria por trás disso exigiriam um pensamento de nível mais elevado que não pode ser encontrado em uma pessoa comum. Há uma máquina espacial simulada nesta sala, e este é o primeiro passo para você aprender sobre as leis espaciais. An encolheu os ombros, e quais são os benefícios de aprender isso? 9527 pensou sobre isso e disse, em cada equipe, tem que haver alguém que entenda as leis. Eu escolhi você, isso é uma razão boa o suficiente? Se um dia eu não estiver mais aqui, mas você também entender a lei, então as máquinas espaciais ainda poderão operar normalmente. Além disso, de acordo com notícias não confiáveis, as leis do espaço não são apenas uma ferramenta, mas também um poder. Suas habilidades no fim do vazio estão criando um espaço vazio e também é uma forma de alteração do espaço. Usar as leis do espaço para aumentar ainda mais o seu poder do fim do vazio, esse motivo é provavelmente mais persuasivo? An fez uma pequena pausa, aprendendo que as leis espaciais podem melhorar seu fim do vazio? Isso definitivamente interessou An. Ok, então deixe-me tentar. An acenou com a cabeça e disse para 9527. Conteúdo patrocinado. Shows. Conteúdo patrocinado. O simulador começou a funcionar e o corpo de An de repente saiu do chão como se estivesse flutuando no espaço. Inúmeras luzes brilhantes foram espalhadas pelos canais da Darknet. De repente, a voz de 9527 foi ouvida de dentro da sala. Se você olhar de perto, essas luzes são as cordas do nosso universo.
Elas existem na natureza, mas você não pode vê-las a olho nu. Agora utilizo a tecnologia de simulação do Queen para mostrar como funciona a teoria das cordas. É semelhante a como a tecnologia de salto tradicional utiliza coordenadas. As leis espaciais também precisam de coordenadas através dessas cordas invisíveis. Através de técnicas cataclísmicas de energia, essas cordas podem ser detectadas, e então, dobrando-se entre duas cordas, uma conexão pode ser feita. 9527 usou uma maneira muito vívida de explicar as importantes teorias e ferramentas da Darknet. Em geral, a parte de trás e a frente do universo eram dois mundos completamente diferentes. Na Darknet, havia muitas cordas que não podíamos ver. A essência da lei espacial era acionar a troca da corda para atingir um aumento absoluto na velocidade do salto. No universo, mesmo os motores de salto mais avançados não conseguiriam saltar 1 trilhão de anos-luz de uma vez. Porém, na Darknet, ao alterar as variáveis dessas cordas, essas distâncias poderiam ser aproximadas. Em outras palavras, a distância também era uma variável na Darknet. Por exemplo, se a distância entre dois lugares estivesse a 1 milhão de anos-luz de distância, através da alteração das variáveis da cadeia, a referida distância poderia ser alterada para 1 ano-luz. Dessa forma, o tempo gasto em viagens poderia ser reduzido significativamente. An ficou chocado. Seus olhos brilharam como se ele visse um mundo totalmente novo. Originalmente, An planejava viajar de Xangai, na China, para Londres, na Europa, e o único meio de viagem era voar. Ele também podia andar, mas isso levaria séculos. Agora 9527 disse de repente a An, você não precisa voar, você só precisa trazer Londres para cá. Esta informação para qualquer homem educado parecia altamente improvável. O espaço e o tempo eram as constantes seguras no universo. De repente, isso agora é uma variável? E poderia ser manipulado por humanos através da teoria das cordas? An não conseguiu fechar a boca porque ficou totalmente surpreso. Agora 9527 disse novamente, e deixe-me continuar a explicar por que disse que aprender a lei espacial também o ajudará na batalha. De acordo com as lendas, as cordas existem não apenas no espaço, mas também no tempo e todos os objetos possuem essas cordas místicas, porém poderosas. Agora, tente destruir esta pedra. Quando 9527 foi concluído, o feixe controlado por energia na sala foi enviado sobre uma pedra gigante cinza que tem aproximadamente a altura de um homem. An parou e deu um soco com toda a sua força. A pedra só balançou um pouco e o soco de An não deixou nenhum arranhão. 9527 sorriu, esta é a pedra Nirvana Stack, a matéria-prima necessária para fabricar armas de primeira linha. Não só você não pode quebrá-la, nem mesmo Sima Umfen pode quebrá-la. 9527 caminhou até a pedra enquanto falava, usou o dedo indicador e cutucou suavemente a superfície da pedra. A pedra que An não conseguiu arranhar a superfície? Ele se desintegrou em pó em um instante. Conteúdo patrocinado. Como você fez isso? An ficou chocado. 9527 respondeu, porque ataquei as cordas dentro da pedra. An ficou curioso, se for esse o caso, então quem controla as cordas é imbatível? Esse parece ser o ritmo, certo? 9527 disse, essa é a parte mais intrigante sobre a teoria das cordas, ninguém a controla. A rainha calculou por muito tempo antes de encontrar as cordas desta pedra. Em um campo de batalha em constante mudança, é inútil porque seu inimigo não lhe dará tempo para calcular. Eu apenas conduzi este experimento para lhe mostrar uma direção. Mesmo que você se torne o homem mais poderoso, você ainda poderá achar difícil enfrentar alguém que pode manipular a teoria das cordas, pois ele pode derrotá-lo facilmente. Pena que só posso lhe ensinar a teoria. Na Darknet, as cordas são chamadas de dedo de ouro do Deus da Criação. O Deus da Criação criou este mundo misterioso e deixou as cordas para facilitar o controle futuro. Por que outro motivo você acha que existem essas pessoas que ignoram a prosperidade da parte frontal do universo, e todas reunidas nesta interminável Darknet? Mundo.
An pensou um pouco e disse, me entendo o que você quer dizer, existem cordas em todas as coisas, esta pedra tem cordas e meu fim do vazio tem cordas. Primeiro me controle e depois estenda essa compreensão da existência às cordas do universo, para controlar o universo inteiro. 9527 acenou com a cabeça, vê isso, mas ser excessivamente ambicioso não é bom. Acho que se você puder entender as cordas existentes em seu domínio do vazio seriam mais do que suficientes para a sua vida. Como mencionei antes, as cordas eram o dedo de ouro do Deus da criação. Aos meus olhos, não existe compreensão total das cordas, afinal não criamos este universo. An ficou completamente fascinado pela teoria esotérica das cordas. Além de treinar e recarregar energia, ele passou a maior parte do tempo por volta de 9527 tentando entender o sistema de busca de cordas antes de avançar em sua pesquisa. 9527 encheu An de entusiasmo sem fim, contando tudo o que sabia para An. Quando não teve tempo, ele providenciou para que Quinn desse aulas para An. Parecia que 9527 planejava que An herdasse o acúmulo de conhecimento de toda a sua vida. Além da teoria das cordas, havia muitos outros campos científicos para estudar, e isso ocupava completamente o tempo livre de An. Todo mundo estava trabalhando 24 horas por dia. Sob os efeitos mágicos do Lago Azul, todos estavam cheios de energia como se estivessem drogados e havia boas notícias constantes de alguém quebrando novos níveis de treinamento. Os soldados estavam entusiasmados, todos já tinham um nível muito alto. Até mesmo a mais fraca, Ye Weiwei, estava começando seu treinamento para se tornar um senhor da guerra. Nas condições de treinamento aqui, um dia de treinamento equivalia a um ano inteiro de treinamento em condições regulares. Ufa! Black Egg exalou no Lago Azul místico, todo o seu corpo rechonchudo flutuava na água, desfrutando da paz e tranquilidade serenas. Silver Fox estava ainda mais relaxado, sua cauda peluda batia na água e esfregava sua barriga, e às vezes até esfregava as costas de An para ele. Blue Star herdou a propriedade lógica de Ghost Claw e Demon Claw. Mesmo que todos estivessem relaxados no lago, esse cara ficava ali parado e sério, observando constantemente os arredores, como um guarda leal e sem nenhum senso de humor. Conteúdo patrocinado. An ficou muito satisfeito com essas três criaturinhas. Pena que Yuan estava ocupado ultimamente e não tinha passado muito tempo com todos. Ser comandado por 9527 todos os dias provavelmente deixou Yuan ainda mais perto de 9527 do que An. O pequeno polvo parecido com uma fada voltou, e apareceu quase todos os dias. Não ficou muito tempo e saiu correndo como se estivesse se esgueirando. An adivinhou que o pequeno polvo não contou aos pais que estava aqui, por isso não poderia ficar por muito tempo com medo de ser pego. Normalmente todo mundo gostava de Silver Fox porque ele era inteligente e bonito. Também alguns gostavam de Black Egg porque ele era forte, e as pessoas gostavam de adivinhar quem era mais forte entre Black Egg e Sima Umfen. Para a surpresa de An, todos concordaram unanimemente que Sima Umfen não poderia derrotar Black Egg, porque Black Egg tinha a habilidade de matar almas e Sima Umfen não poderia se defender contra ela. Mesmo o mais forte dos fortes não poderia lutar contra Black Egg, porque era sua profissão assassinar os especialistas. Desde o último encontro, Black Egg mudou muito. Ele ainda estava orgulhoso, mas não tão inchado como no passado. Naquela época, ninguém se atrevia a ofender Black Egg, até mesmo An seria espancado por Black Egg. Agora, Black Egg poderia brincar com outras pessoas ocasionalmente e não ficar furioso tão facilmente. An acreditava que tinha algo a ver com Demon Claw e Ghost Claw, e também algo a ver com o lago. A água não só proporcionou a todos uma energia preciosa, mas também uma natureza calmante. Como o lótus cristalino que jazia calmamente sob o Lago Azul. Para cada uma das singularidades de Silver Fox e Black Egg, o pequeno polvo ainda preferia Blue Star. Cada vez que o polvo incomodava o Blue Star, mesmo estando com frio e entorpecido, o garotinho não se importava. O pequeno polvo esticou seus tentáculos para se enredar na estrela azul. Ambos eram azuis, a cor da estrela azul era mais profunda e mais próxima do preto, enquanto o pequeno polvo era o azul do fundo, como o brilho de um vagalume azul à noite.
Depois de algumas comparações, o pequeno polvo sentiu que eram todos azuis, mas parecia melhor que o Blue Star. O pequeno polvo tinha um sorriso bobo, e esse temperamento era bastante parecido com o da estrela azul, pois ambos eram de natureza monótona. Xiaobon, STL, significa pequeno tesouro, venha aqui. An acenou para o polvo, foi um nome que ele deu ao animal, e para a surpresa de An foi muito bem recebido. Ao ouvir o chamado de An, Xiaobon correu para o lado dele e imitou Silver Fox para massagear suavemente as costas de An com seus tentáculos. Havia um cristal parecido com safira na ponta de seus tentáculos, que criava uma sensação de formigamento ao esfregar no corpo de An. Diga, Xiaobon, você tem 9 braços, mas por que seus pais só têm 8? An perguntou curiosamente. Xiaobon encolheu os ombros, também não teve resposta. Boia sorriu. Talvez você tenha sido adotado? Vuu. Xiaobon ficou com raiva e tentou intimidar Boia. Para ser sincero, o pequeno não tinha talento para intimidar as pessoas, mesmo quando irritado parecia fofo e causava risadas entre todos. Conteúdo patrocinado. O garotinho é tão fofo. Se eu tiver filhos no futuro e for tão fofo quanto ele, eu seria o pai mais feliz. Lance ficou pasmo. Bobagem. Você é um assassino. Como um bebê fofo e bom herdará sua carreira? Patlis Oride olhou para Lance. Lance respondeu solenemente, e não quero que meu filho herde a herança do assassinato. Não vivi uma vida normal, os assassinos não podem ter sentimentos, ser travesso, ser inteligente, me apaixonar, fazer tudo o que eu queria fazer quando era criança, mas não tive oportunidade. Boia. Riu, por que tão sério? Patlis Oride obviamente estava brincando com você, para ser sincero, gosto de você atual. Um homem com sentimentos e orgulho. Lance estava feliz, tinha medo de que ninguém gostasse dele, então trabalhou mais do que ninguém para se tornar uma pessoa normal, uma pessoa com sentimentos que pudesse ser reconhecido pelos outros como um irmão. Claro, Lance não precisa se preocupar agora, todos o reconheciam e gostavam dele como irmão. Eles não conseguiram encontrar um batedor mais responsável do que Lance, especialmente um batedor com antecedentes de assassino que pudesse ficar invisível e tivesse um julgamento excelente. An continuou brincando com Xiaobon. Xiaobon não é um bom bebê, como você acha que ele vem aqui todos os dias? Sério, Xiaobon? Você me surpreendeu com sua safadeza. Xiaobon, você não tem medo que seus pais vão punir você? Todo mundo estava zombando de Xiaobon, a vida é assim. O mais fofo sempre seria escolhido. Xiaobon estava pedindo isso por estar perto de veteranos experientes como An e os outros. O rosto de Xiaobon ficou todo vermelho e tentou devagar suas explicações, pena que ninguém conseguia entender e isso irritou ainda mais o garotinho. Ele disse que veio sozinho antes, mas não desta vez. Lu Ying disse. Você consegue entendê-lo? An confuso. Lu Ying disse com orgulho, posso adivinhar. Qual é? Você sabe quem eu sou. Alguém tão inteligente quanto eu pode adivinhar essas coisas facilmente, certo, Xiaobon? Xiaobon acenou com a cabeça, então você não fugiu dessa vez? Seus pais concordaram em deixar você sair com a gente? An franziu a testa. Xiaobon agitou seus tentáculos, apontou para longe, depois para si mesmo e depois para An. An disse, você quer dizer que seus pais pediram para você me encontrar? Vuu. E também quer que eu te siga até em casa? Vuu. Conteúdo patrocinado. An ficou surpreso, os pais de Xiaobon realmente o enviaram para convidar An, e talvez algo tenha acontecido? Talvez eles tenham sentido que você é o salvador de Xiaobon e quisessem lhe agradecer. Ye Weiwei explicou racionalmente. Xiaobon recusou essa ideia balançando a cabeça repetidamente. Talvez o tempo estivesse se esgotando, Xiaobon se levantou e tentou arrastar An para fora do Lago Azul. Puuu! De repente, Sima Unfen apareceu debaixo d'água, ele estava preparado para tentar alcançar o status de Super Senhor da Guerra 2, submergindo-se na água todos os dias, não muito interativo em estado de transe. Sima Unfen disse, vá se for solicitado.
Da última vez não pudemos ajudá-lo a tempo porque o sistema de posicionamento superespacial do 9527 não estava maduro o suficiente. An encolheu os ombros e não tenho medo do perigo, apenas curiosidade, só isso. Ok, vou dar uma olhada. Xiaobon sinalizou para An montar em cima dele. An estava confuso. Como ele poderia entrar no estado de salto de transição enquanto montava Xiaobon? Talvez estivesse perto o suficiente para não usar a lei espacial? Xiaobon não explicou muito e insistiu que An o montasse. Black Egg sentou-se na cabeça de Xiaobon e olhou fixamente para aquelas 9 safiras nos tentáculos de Xiaobon. An sabia que Black Egg sempre foi fascinado por essas safiras, mas ele não fez nada fora da linha, então An omitiu sua opinião. Shows. An finalmente sentou na cabeça de Xiaobao. Montar um polvo era algo novo para An. Quando chegaram ao selo, parecia que o selo sentiu a presença de Xiaobon e se abriu sozinho. Então, no canal principal da Darknet, Xiaobon entrou diretamente em um estado de salto de transição. Transição saltando apenas com o corpo? Não há necessidade de usar um mecanismo de salto de super transição? An ficou totalmente surpreso com o que viu. An não sabia que outras surpresas essa pequena criatura parecida com uma fada acabaria lhe trazendo. Conteúdo patrocinado. Xiaobon conduziu An através de um salto de transição, chegando rapidamente a uma nova dimensão dentro da Darknet. Conteúdo patrocinado. O espaço era um paraíso para as plantas. Dentro da floresta tropical havia árvores com centenas de metros de altura e folhagem espessa. Além da floresta tropical havia uma vasta pastagem. No meio da pastagem havia uma árvore. A árvore era mais alta que as montanhas do Himalaia e atingia dezenas de milhares de metros de altura. An não conseguia imaginar como uma árvore crescia tanto. Voou! Xiaobon soltou um grito de excitação e levou An para o topo de um galho de árvore. Para ser honesto, o galho da árvore parecia mais uma estrada larga. An sentiu como se tivesse encolhido e se tornado uma formiga na árvore. As folhas verdes pareciam mini-naves espaciais à deriva no espaço. Na filial, os pais de Xiaobon e outra pessoa esperavam por An. Eles prepararam uma mesa cheia de comida que foi colocada sobre uma simples mesa de madeira e em simples potes de madeira. Dentro da panela, havia algumas frutas que An não conseguia identificar. An já havia conhecido os pais de Xiaobon antes. An não tinha certeza de qual raça outra pessoa fazia parte. Ele tinha pele azul e sangue como boia, mas parecia muito diferente e usava uma vestimenta grosseira feita de fibras de folhas de árvores. Seus pés eram grandes e os joelhos largos, seus olhos também eram grandes, mas seu nariz era pequeno como um amendoim. Você deve ser An? O sujeito azul estendeu a mão e perguntou. An apertou sua mão e perguntou, sim. E você é? Meu nome é Yun-san. Sou tradutor e também líder da tribo. Yun-san disse. Tradutor? An perguntou curioso. Yun-san sorriu e disse, vá, farei uma demonstração e você entenderá. Depois que suas palavras terminaram, ele acenou com a cabeça em direção ao pai de Xiaobon. Xiaobon foi levado por sua mãe e voou para o topo da grande árvore. Antes de partir, Xiaobon até fez uma careta para An. O pai de Xiaobon colocou lentamente um braço na cabeça de Yun-san. Yun-san fechou os olhos e a ponta do braço de Xiaobon começou a brilhar lentamente como uma safira. Yun-san abriu os olhos e disse, olha. Eu estabeleci uma conexão mental com Hong. Hong disse que gostaria de agradecer por salvar seu filho. Para agradecer, ele seguirá seus desejos e chamará seu filho de Xiaobon. An estava atordoado. Ele sorriu e disse, por favor, diga a Hong que Xiaobon foi apenas um apelido que inventei, pois parecia bom. Por favor, não leve isso a sério. Conteúdo patrocinado. Yun-san disse, Hong disse que realmente gosta do nome Xiaobon. An coçou a cabeça e disse, se for esse o caso, então vamos seguir seus desejos. Eu me pergunto por que estamos nos reunindo hoje. Não pode ser apenas para nomear Xiaobon? Yun-san disse, Hong acha que você é uma pessoa confiável, então ele deseja ser seu amigo. Ele espera que você possa cuidar de Xiaobon.
An disse, e nem é preciso dizer. Xiaobon é adorável. Não só eu gosto dele, meus irmãos também gostam dele. Você pode ficar tranquilo, quando Xiaobon estiver comigo, garanto que ele estará seguro. Yun-san acenou com a cabeça. Por alguma razão desconhecida, An sentiu que havia uma leve sensação de tristeza no ar. Um grande peso pareceu ter sido tirado dos ombros de Hong depois que ele entendeu que An havia prometido proteger Xiaobon. Yun-san riu e disse, Xiaobon tem muita sorte de ter conhecido uma pessoa de bom coração como você. Venha provar algumas dessas frutas que cultivamos. An pegou um melão e deu uma mordida. Instantaneamente, um sabor doce passou pela sua língua e chegou ao seu cérebro. An sentiu que este melão era a comida mais deliciosa do mundo. Como carnívoro, An geralmente não gostava de comer frutas ou vegetais, mas as frutas aqui eram diferentes e eram doces e frescas. Depois que alguém começava a comer, não conseguia mais parar. Assim, An experimentou todas as frutas. Depois de provar todas as frutas na mesa, Yun-san disse alegremente, coma devagar. Vou pedir a eles que preparem algumas frutas para você trazer de presente mais tarde. Isso será ótimo. An sorriu e disse. A reunião foi tão simples que deixou-o um pouco confuso. Depois que An prometeu proteger Xiaobon, Yun-san e Hong não abordaram nenhum assunto. Eles foram apenas educados e pediram a An que provasse aquelas frutas e trouxesse algumas. An sorriu e disse, obrigado pela sua hospitalidade. Se tiver tempo, por favor, venha visitar minha casa. Vou presentear vocês com alguns pãezinhos de carne, minha comida favorita. Yun-san sorriu e disse, para ser honesto, somos vegetarianos. An imediatamente se sentiu estranho, mas felizmente Yun-san não pareceu se importar. Conteúdo patrocinado. Assim que An estava preparado para partir, ele de repente viu um grupo de membros da tribo de Yun-san entrando no território. Eles pareciam ter acabado de ser derrotados na batalha. Eles estavam apoiando um ao outro sobre os ombros. Muitos tiveram ferimentos graves e rostos cheios de desânimo. Qual é o problema? An perguntou a Yun-san. Yun-san disse com uma voz pesada, esta terra é ocupada por diferentes tribos. Ocasionalmente há conflitos entre as tribos. Mesmo que suas palavras fossem alegres, An ainda podia ver o desânimo no rosto de Yun-san também. Ele se lembrou de quando Hong confiou Xiaobon a si mesmo e seu coração ficou mais duvidoso. Depois que An partiu, Yun-san saiu para visitar os membros da tribo feridos. Líder tribal Yun, fomos derrotados. Perdemos o território número 7. As pessoas restantes foram transferidas para o território número 4 e estão defendendo lá. Yun-san soltou um longo suspiro e disse, perdemos o território número 7. Agora só temos 3 territórios para defender. Isso não é bom. Para ser honesto, Hong pensou no pior resultado. Se continuarmos a perder, Hong decidiu. Não. Absolutamente não. Líder da tribo, Hong disse que conheceu uma tribo muito forte e que a tribo é muito amigável conosco. Por que não podemos pedir a ajuda deles? O subordinado de Yun-san perguntou. Yun-san balançou a cabeça e disse, isso não é uma tribo. O líder deles se chama An. Eu o conheci agora há pouco. Como amigo, não podemos envolvê-lo nas complicadas batalhas tribais. Isso irá prejudicá-los. O subordinado de Yun-san disse pesadamente, se não houver reforços, nossa tribo será extinta. E Hong irá. Yun-san disse, se for a vontade da natureza que sejamos extintos, precisamos seguir os desejos da senhora natureza. Este não é apenas o meu desejo, mas também o desejo de Hong. O subordinado de Yun-san parecia abatido, mas só conseguiu acenar com a cabeça. An voltou. Ele estava carrancudo e pensativo quando entrou na água azul do lago. Como estão os pais e membros da tribo de Xiaobon? Lu Ying perguntou curiosamente. Conteúdo patrocinado. An disse, eles são de uma espécie inteligente que está em paz com a humanidade. Eles são vegetarianos e vivem vidas simples e mais. Mais o quê? Lu Ying perguntou enquanto levantava o queixo.
Mas acho que eles podem estar em apuros. Hoje, quando conheci o pai de Xiaobon, ele mencionou especialmente que se houver algum acidente no futuro, ele espera que eu possa cuidar de Xiaobon. An respondeu. Lu Ying franziu os lábios e disse, espero que não tenha havido nenhum acidente. Como você disse, eles são gentis e simples. An pensou e gritou, Lance. Qual é o problema? Quando fui à casa de Xiaobon, registrei secretamente as coordenadas geográficas. Espero que você possa investigar e descobrir que tipo de problemas eles encontraram. Podemos ajudá-los, devemos tentar. An expressou seus pensamentos. Não se preocupe. Vamos lá. Lance levantou-se da água do lago e saiu num piscar de olhos. Lu Ying deu um leve soco no ombro de An e disse alegremente, este é o An que eu conheço. Xiaobon e seus membros da tribo são tão gentis que deveríamos ajudá-los se pudermos. An balançou a cabeça e disse com pesar, as coisas não são tão simples. Se precisassem de ajuda, teriam dito alguma coisa. Por que esconderiam isso de mim? Eles têm algumas dificuldades que não estão dispostos a revelar? Não importa, tudo ficará claro quando Lance retornar. Lance voltou em 2 dias. Seu rosto parecia muito ruim. Ele jogou sua armadura pesadamente no chão e disse furiosamente, foda-se esse território tribal. Muito cruel. É muito cruel. Qual é o problema? Conteúdo patrocinado. O que você viu? Diga alguma coisa. Estamos todos ansiosos para saber. Todos no local, incluindo An, se reuniram em torno dele com curiosidade. Lance pressionou o gravador de transmissão na armadura e conectou ao servidor as informações que havia coletado nos últimos 2 dias. Então ele pediu ao Queen para exibi-lo em uma tela. A tela gravou a viagem de Lance nos últimos 2 dias. Depois de entrar em modo furtivo, ele seguiu os membros da tribo de Yunsan até seu território. Assim como a casa de Xiaobon, também estava repleta de belas montanhas e águas cristalinas. Parecia ser luxuriantemente verde e os membros da tribo de Yunsan viviam uma vida comunitária e simples. Eles viviam em casas de madeira construídas no topo das árvores altas, usavam roupas grosseiras feitas de fibras vegetais e viviam de frutas. An percebeu que quando comiam frutas, eles retiravam cuidadosamente as sementes, colocavam-nas nas mãos e levavam para uma pessoa designada que encontraria um terreno vazio para plantar a semente. Então, haveria algumas pessoas que regariam a planta com cuidado. Sem dúvida, Yunsan e seus companheiros de tribo eram uma raça que acreditava na natureza. Sob seus cuidados, todos os tipos de plantas cresciam em suas terras. As espécies inteligentes viviam em harmonia com as plantas e levavam uma vida tranquila e reclusa. Todos a sentiram. Eles eram um bando de guerreiros que podiam matar sem piscar, mas isso não significava que fossem desumanos. A razão pela qual An e Sima Unfen lutaram com todas as suas forças foi para que as pessoas de sua cidade natal vivessem em um ambiente pacífico e feliz. Todos admiravam a vida de Yunsan e de seus membros de tribo. Eles não tiveram que lutar todos os dias. Se pudessem viver uma vida assim depois de se aposentarem, ficariam contentes. Mas, por alguma razão, os olhos destas espécies inteligentes que viviam em zonas rurais estavam cheios de preocupação e desespero. De repente, An pensou na Terra e muitos anos atrás, as pessoas comuns na Terra viviam na tristeza e no medo. Seus olhos eram muito parecidos com os olhos das pessoas na Terra há muitos anos. De repente, com uma mudança de cenário, o selo da barreira foi aberto e um exército invadiu. Eles usavam uma armadura preta e seguravam todos os tipos de armas nas mãos e usavam máscaras ferozes no rosto. Conteúdo patrocinado. Não foi difícil ver no vídeo de Lance que havia guerreiros nas fileiras da tribo de Yunsan. No entanto, sua força e número não poderiam competir com os inimigos mascarados. Conteúdo patrocinado. Embora os membros da tribo de Yunsan tenham defendido bravamente, eles ainda foram derrotados em pouco tempo. O fogo cruzado se espalhou pelas residências dos cidadãos comuns e as casas no topo das árvores foram incendiadas uma a uma. Os velhos e fracos foram mortos impiedosamente. Os guerreiros mascarados não pouparam nem mesmo as crianças da tribo.
No final, acenderam uma grande fogueira para destruir todas as plantas e jogaram veneno no lago para envenenar os peixes inocentes. Perto do final, uma boneca quebrada rolou ao lado de Lance e ele a pegou. O vídeo terminou e Lance colocou a boneca que pegou sobre a mesa. Foi feito à mão com fibras e estava muito queimado. O pequeno dono da boneca já havia morrido. Ann se sentiu muito deprimido. Mesmo que ele conhecesse há muito tempo a crueldade da guerra, Yun-san e seus membros de tribo tiveram mortes tão trágicas. Eles eram como herbívoros de uma cadeia alimentar e não eram páreo para seus cruéis inimigos. Por que os caras mascarados eram tão cruéis? Sima Unfen franziu a testa e perguntou. Lance disse em voz baixa: ouvi algumas informações de que seus alvos não eram os cidadãos comuns, mas Xiaobon e seus pais. Os membros da tribo se recusaram a desistir de Xiaobon e foram massacrados. A cena ficou em silêncio, todos voltaram seu olhar para Ann. Conteúdo patrocinado. Ann pensou por um segundo, então um lampejo de frieza apareceu em seus olhos, e mesmo que 9527 tenha nos alertado repetidamente para sermos discretos e não fazermos inimigos, acho que já temos inimigos suficientes, por que importa se tivermos outro, um ou dois? O que vocês acham? Ah! Todos caíram na gargalhada. Boya disse: se queremos matar alguém, por que precisamos de uma desculpa? Sim. Vamos destruí-los. Mestre, Ann saiu secretamente com o grupo. As chances de eles entrarem em conflito com os guerreiros da tribo são superiores a 90%. Quinn reportou-se ao 9527 depois de perceber que Ann havia levado os outros embora. 9527 hesitou de repente. Depois de entender o motivo, ele franziu a testa e murmurou para si mesmo: desse grupo me dá dor de cabeça. Principalmente Ann, os problemas o seguem aonde quer que ele vá. Yuan disse ansiosamente: e não há tempo para discutir isso. Vamos notificar rapidamente os outros. O mestre trouxe apenas 100 pessoas desta vez e a maioria das outras pessoas está fora executando missões. Se houver conflito, talvez o mestre precise de reforços. 9527 acenou com a cabeça e rapidamente pediu a Quinn que chamasse de volta os guerreiros que estavam treinando ou fora, a fim de lidar com o pior cenário possível. Conteúdo patrocinado. 9527 sentiu que estava enfrentando um problema difícil. Ele tinha habilidade e ele já havia criado sozinho a All Gods Corporation, uma forte força da Darknet. Agora que ele havia traído a corporação, 9527 planejava usar Ann e os outros para recriar uma força que pudesse rivalizar com a corporação de todos os deuses. Esta nova força deveria evitar as muitas falhas da corporação de todos os deuses e se tornar uma equipe forte, mas também aberta, justa e justa. Mas agora, 9527 não estava mais confiante. Embora ele tivesse imaginado bem e sua abordagem fosse brilhante, ele ignorou uma variável importante e as pessoas. O grupo de Ann era muito diferente das pessoas anteriores da All Gods Corporation. Eles eram todos de espírito livre e irrestritos por regras. Sima Unfen costumava ver as regras como mais importantes que a vida, mas agora a personalidade de Sima Unfen mudou drasticamente desde que foi provocado. Por alguma razão, todos no grupo se comportaram como hooligans. Eles começariam uma briga se houvesse uma discussão. Se alguém os irritasse, eles brigariam também. Era quase como uma corporação violenta, nada como uma equipe que faria grandes coisas com uma visão e objetivos fortes. Desta vez, só porque não ficaram satisfeitos com o que viram, Ann liderou os outros para a batalha. Eles ignoraram completamente as graves consequências das suas ações no plano de longo prazo do 9527. 9527 também assistiu ao vídeo que Lance trouxe. Para ser honesto, ele também estava com raiva, mas reprimiu. Como o designer-chefe mais destacado da Darknet, ele sabia que não se deve agir por impulso. Conteúdo patrocinado. Kelake, vá e encontre Ann imediatamente. Impeça-o de lutar com as outras tribos a todo custo. 9527 disse pesadamente. Nossa base aqui ainda é fraca. Nunca é tarde para a vingança.
Keleiki acenou com a cabeça e liderou o segundo grupo que acabará de retornar ao território para perseguir An. 9527 pediu especialmente a Keleiki para liderar a equipe, já que Keleiki estava com An há mais tempo. Ambos se originaram da Terra. An certamente precisa ouvir as palavras de Keleiki? Na dimensão onde Yunsan e seus membros da tribo residiam. An se separou deles por menos de 3 dias, mas o Jardim Verde que parecia um retiro e o paraíso parecia ter enfrentado um inimigo formidável. Os guerreiros formaram uma formação perdida em torno de Yunsan. Sendo uma espécie inteligente que An não entendia bem, Hong e sua esposa Kim também estavam no grupo, mas Xiaobon não foi encontrado em lugar nenhum. Não ficou claro para onde a pequena fada foi ou se ele se escondeu por medo. Yunsan e seus membros de tribo eram a tribo mais fraca da região do Triângulo Amaldiçoado. No máximo, eles tinham 1000 guerreiros. Mesmo sendo autoproclamados guerreiros, aos olhos de An e de outros verdadeiros guerreiros, era mais adequado chamá-los de agricultores armados. O equipamento deles era simples e eles não haviam recebido nenhum treinamento real. O que era mais crucial era que nem todos poderiam ser guerreiros. Era preciso um coração forte para ser um. É preciso ser implacável e sanguinário. Conteúdo patrocinado. Olhando para os guerreiros do grupo de An. Mesmo que matassem 1000 ou 10.000 homens, não piscariam. O duro An, o corajoso Sima Unfen e Lance que trabalhariam para completar sua missão até a morte, apenas pessoas como eles estavam qualificadas para serem guerreiros. Cada um deles sobreviveu de experiências de quase morte e cada um tinha seu próprio conjunto de habilidades. Quanto aos subordinados de Yunsan, embora tivessem superpoderes, geralmente só cuidavam de plantas para viver. Eles eram um bando de vegetarianos que não tinham coragem de pisar em uma planta pequena. Mesmo que tentem ser implacáveis, quão implacáveis poderiam ser? Atrás dos 1000 guerreiros estavam sua família, e os velhos e fracos. Todos eles se ajoelharam sucessivamente em frente à árvore gigante para orar e esperar que a deusa do destino tivesse misericórdia deles. Infelizmente, a deusa do destino não teria piedade de ninguém. Se alguém quiser viver, precisa lutar por isso. Os membros da tribo de Yunsan não entendiam esse princípio. O rosto de Yunsan estava pálido. Os rostos dos guerreiros estavam pálidos. Eles se depararam com um desastre. Os guerreiros da tribo Ghostface estavam vindo para cá. Depois de destruir todos os territórios de subdivisão da Trigod Tribe, eles finalmente voltaram seu alvo para cá. Um barulho alto e a barreira foi completamente destruída. Os guerreiros da raça Ghostface entraram com confiança. Eles não estavam nem um pouco nervosos e nem estavam em formação. Para eles, uma tribo fraca como a tribo do Deus da Árvore não tinha chance contra eles. Eles só precisavam vir aqui, matá-los e ir embora. Foi tão simples. Isso nem poderia ser considerado uma batalha, mas sim um massacre. Conteúdo patrocinado. Yunsan engoliu um pouco de saliva e perguntou em voz alta, com licença, quem é o chefe da tribo Ghostface, Lord Fankin? Conteúdo patrocinado. Yunsan manteve sua educação apesar de todos os problemas que o rodeavam. De dentro dos milhares de soldados da tribo Ghostface veio um homem alto de meia-idade, sua pele escura tinha cicatrizes e ele usava uma máscara de diabo pintada com 2 chifres pretos no topo. Em frente a Yunsan, Fankin cuspiu no chão, eu sou seu avô Fankin, o que você quer? Yunsan fez uma pausa e respondeu educadamente, eu sou Yunsan, chefe da tribo do Deus da Árvore, neto do primeiro chefe da família Yun da tribo do Deus da Árvore, não seu. Ha ha ha. Os soldados da tribo Ghostface riram alto, essa tribo selvagem nunca tinha visto um homem estudioso e gentil como Yunsan, então eles o trataram como uma piada. Fankin rangeu os dentes amarelos, Yunsan, alguma palavra final antes de eu matar você? Yunsan respondeu com uma voz profunda, e não entendo por que sua tribo está nos atacando. Tivemos que matar de fome os membros da nossa própria tribo. Por que você não respeitará o tratado de paz? Qual é o benefício para sua tribo eliminar nossa tribo do Deus da Árvore? Fankin começou a cutucar o nariz e zombou, originalmente, não nos preocupamos em eliminar pequenos fracos como sua tribo. Ter sua tribo para cuidar de nossos pomares foi uma ideia inteligente.
Eu decidi demitir todos vocês. Segredo? Yun-san ficou confuso. Nossa tribo do Deus da Árvore tem segredos? Todo mundo sabe que ganhamos a vida cultivando e só somos bons em cuidar de pomares. Fan Qin apertou sua mão. Você não está qualificado para saber quem me contou, mas eu já sei. Os dois marmanjos que estão com você têm origens muito estranhas. Esses dois grandes polvos são chamados de líquido inferior, são organismos do destino do outro lado do universo e supostamente têm poderes divinos lendários. Conteúdo patrocinado. Como todos os organismos do destino, o líquido inferior está condenado a viver uma vida trágica. Seus membros serão menores de cada geração para a próxima, até a 9ª geração, onde o clã líquido inferior terá apenas um último membro. Encontrou uma morte trágica. Mas, mesmo assim, a 9ª geração do líquido inferior terá as habilidades mais poderosas do clã do destino. Agora, com a sua ajuda, o clã líquido inferior alcançou com sucesso a 9ª geração. O membro mais jovem e também mais forte de seu clã nasceu. O inferior pertencerá a mim. Você quer Xiaobon? Yun-san ficou chocado e virou-se para Hong e Qin. Hong e Qin confirmaram inadvertidamente todas as palavras de Fan Qin ao não negar. Olhando para trás, a bondosa tribo do Deus da Árvore encontrou Hong e Qin, cheios de cicatrizes e feridos, e os levou para um abrigo. Como sábios organismos do destino, Hong rapidamente se tornou o mentor de Yun-san. Eles viviam na tribo do Deus da Árvore e deram à luz Xiaobon. Para Yun-san, Xiaobon era como se fosse seu próprio filho. PSHH. Fan Qin disse com desdém, um polvo estúpido, só vocês, idiotas, têm tempo de dar um nome a ele. Agora entregue o líquido inferior chamado Xiaobon, caso contrário, eu me ajudarei. Yun-san tremeu e perguntou, o que você planeja fazer com Xiaobon? Fan Qin sorriu friamente, já que ele é um organismo do destino, então é claro que ele será meu escravo. Este é o seu destino e ele não pode mudá-lo. A pessoa que me contou isso disse que os organismos do destino foram feitos para serem escravos. Eles passarão a vida como andarilhos patéticos. Eles traíram o Deus da criação, e o Deus da criação sentiu que seria muito fácil simplesmente matá-los, portanto, ele lhes deu um castigo ainda mais cruel. Cada geração de organismos do destino receberá o julgamento do destino, e seu número diminuirá a cada geração, até a última. Então, ele suportará o destino miserável de todas as gerações anteriores. Até a morte em o fim. Impossível. Yun-san gritou, Xiaobon é o garoto mais legal, como ele pode sofrer um destino tão miserável? Impossível e injusto. Conteúdo patrocinado. Espaço. Fan Qin parecia impaciente, só um molenga como você fala de justiça, não existe justiça neste mundo. Somente cujo punho é mais forte. Talvez você possa explicar isso, já que nós dois somos de raças inteligentes, como é que vocês da tribo do Deus da Árvore passariam fome e enviariam suas frutas suadas para nossa tribo como tributo? Posso te matar sempre que quiser e não há nada que você possa fazer a respeito? Justiça? Essa é a cortina da vergonha para vocês, molengas. Uma vez que vocês são tão poderosos quanto nós, não gostamos de justiça. Gostamos de intimidar vocês e matá-los. Vamos arrancar o Deus da Árvore que vocês adoram hoje. Palmas, palmas, palmas. Quando a voz de Fan Qin desapareceu e os membros da tribo de Yun-san estavam à beira do desespero, um som de palmas foi ouvido de longe. Todos se viraram e viram um bando de estranhos aparecer do selo. O líder deles era um homem muito jovem, na casa dos 20 anos. Ele tinha um sorriso nojento no rosto enquanto caminhava e batia palmas. Ao lado dele estava um velhote muito alto. O velho estava muito sério e franziu a testa com tanta força que suas sobrancelhas se franziram. Era An e seus irmãos. Vuu! An avistou Xiaobon enquanto ele chamava de longe. Enfrentando grave perigo, Yun-san fez com que as pessoas escondessem Xiaobon no topo da grande árvore. Xiaobon viu An como um salvador e tentou correr até An, mas foi impedido pelas pessoas que o cercavam. An olhou para Xiaobon e depois se virou para seus irmãos e disse casualmente, irmãos, ele disse que se vocês acharem isso injusto, então mostrem os punhos, certo?
Todos vocês ouviram. Originalmente eu pensei que seria muito cruel, muito implacável matar uma tribo inteira. Mas se é assim que eles pensam, então não tenho mais um fardo. A piada de An fez todo mundo rir e irritou os soldados da Ghostface Tribe. Conteúdo patrocinado. De qual tribo você é? Funkin disse que sentia a forte intenção de matar de cima Unfen e não tinha certeza sobre a situação atual, então não atacou o grupo de An abruptamente. Essas pessoas eram super senhores da guerra. O efeito de cima Unfen foi como um leão parado atrás de uma matilha de lobos, muito assustador. An sorriu, e não somos de nenhuma tribo e somos quem somos. As tribos têm níveis, têm chefes, anciões e etc. Somos apenas um bando de irmãos. Olhe para os caras atrás de mim, eles não são boas pessoas e não são meus subordinados, só gostamos de estar juntos, só isso. Eles vão me obedecer no campo de batalha, mas em casa não têm medo de me bater. Se você quer saber, só posso dizer que quando estamos juntos, somos chamados de Wolf Fang. Funkin ficou confuso depois de ouvir o que An acabou de proclamar, mas outros como Boya ficaram muito satisfeitos com a forma como An descreveu seu grupo. Eles nunca foram um exército ou uma organização semelhante a uma tribo. Eles eram apenas amigos, um grupo de amigos com status igual. Ninguém mandava em outro, eles se separariam a qualquer momento se alguém estivesse insatisfeito. Funkin nunca tinha visto algo tão frouxo exército organizado e não acreditava que tivesse muito poder de luta. Embora Sima Unfen fosse assustador, Funkin ainda não pensava muito em An e seus amigos. Afinal, havia apenas uma centena deles, no máximo. A maioria deles o grupo ainda estava fora e eles só ouviram falar de Xiaobon e aqueles que ficaram em casa decidiram sair juntos para ajudar. Funkin deu suas ordens e eu não me importo se você é uma tribo ou algo assim. Já que você se atreveu a se intrometer nos negócios da tribo Ghostface, você pagará o preço com sua vida. Sovosh. Milhares de soldados da tribo Ghostface cercaram o grupo de An. Funkin continuou piscando para seus homens mais poderosos, ele pretendia cuidar de Sima Unfen antes de mais nada quando a batalha começasse, já que era quem ele mais temia. O alto nível de Sima Unfen impôs tanta pressão que claramente atingiu Funkin, fazendo com que ele tratasse Sima Unfen como o inimigo mais perigoso, embora este fosse seu primeiro encontro. Quanto a An e os outros, Funkin não pensava muito neles. An, isso não tem nada a ver com você. Vocês são estranhos, por favor, não se envolvam em guerras tribais. Uma vez envolvidos, significa que você está declarando guerra contra todas as tribos. Yun-san gritou com urgência. Conteúdo patrocinado. Então devemos vê-los matar você? Besteira. An mudou repentinamente e repreendeu Yun-san duramente. O que há de tão especial nas tribos que não podemos declarar guerra contra elas? Nossa equipe chegou aqui passando por cima do sangue da All Gods Corporation. Se ousarmos nos opor à corporação de todos os deuses, então ousaremos lutar contra as tribos. Ouse ser o inimigo do mundo inteiro. Se você não acredita em mim, pergunte aos meus irmãos atrás de mim se alguém se importa. Todos olhavam com desdém, de Boy a Sima Unfen, até mesmo Lu Ying. Todos eles lutaram contra a All God Corporation, e se não estavam com medo de um gigante como a All God Corporation, o que seriam algumas tribos? Uma mão foi levantada e apontada para Funkin. An gritou, deixe-me dizer. Não existe destino ou destino neste mundo. Todos disseram que meu planeta natal iria morrer, eu não acreditei nisso. Hoje você diz que Xiaobon está condenado a uma vida miserável, ainda não acredito nisso. KKK. An estalou os nós dos dedos direitos. 3 minutos. An gritou para Funkin, levarei apenas 3 minutos para matar todos vocês. Arrogante. Arrogante até os ossos. O chefe da tribo Ghostface, Funkin, nunca havia sido ameaçado assim, ele acenou com raiva para seus exércitos iniciarem o ataque. Domínio anulado, aberto. O punho direito de An finalmente se abriu enquanto ele murmurava em sua boca. Conteúdo patrocinado. Reporte.